E a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre reforma tributária, né? A gente fez uma pesquisa nos setores, em algumas empresas, e levantamos quais são as principais dúvidas que vocês possuem, né, sobre reforma tributária, e a gente pretende abordar um pouco dessas questões aqui hoje, tá bom? Então, espero que vocês aproveitem e fiquem também bastante confortáveis para colocarem suas dúvidas aí no chat, tá bom? Ao final aqui da nossa live, aqui, do nosso bate-papo, aqueles que se sentirem confortáveis e quiserem compartilhar alguma opinião, podem levantar a mão, abrir o microfone e também se manifestar, tá bom? Eu espero que todos gostem. Eu sou o Carlos, eu sou gestor de tributos no Grupo Focus. Eu sou gestor da Como Tributar, que é uma empresa especializada em revisão tributária, tá bom? E gostaria agora que os nossos amigos aí, Carlinhos e Sergião, pudessem se apresentar. Pode começar, Sergião, por favor. Bom, então eu vou começar aqui. Também sou o Carlos, né, conhecido como Carlinhos. Eu também sou gerente comercial aqui da Focus, né? Tenho aí uns 20 anos aí de mercado também, né? Trabalhando aí em lojas, em redes, né? Acompanhando já mais de 11 anos na Focus também. E estou aí junto aí com o Serjão aí, que a gente fala aí que é a nossa lenda, né, do mercado, foi aí durante 40 anos na presidência da Sérgio, né? E aí a gente convidou ele, assim, queria já agradecer o Serjão por estar aqui com a gente, né? E como o Carlos falou, nós, preocupados com todo o cenário tributário que o nosso país está enfrentando agora, que vai ter essa virada de ano, então, assim, a gente resolveu fazer essa live aí em conjunto, para a gente esclarecer algumas dúvidas de todo mundo aí, tá? Então, assim, sejam todos bem-vindos. Aí vou passar a minha palavra agora para o meu amigo Serjão aí, o Sérgio Maturo. Tá sem som, Sérgio. Tá sem som. Seu som tá travado, Sérgio. Tem que destravar ele aí agora. Aí, Abriu? foi. Abriu. Boa tarde a todos aí. Eu sou o Sérgio Maturo, da Associação de Supermercados há em torno de 40 anos, né, participando com a rede de supermercadistas. Então, é um prazer incrível estar aqui com o pessoal da Focus, parceirão. Eu estou com eles já em torno já de 3 anos, já mais ou menos, fazendo um bom trabalho aí. E agora começar umas lives. Agora, periodicamente, nós vamos fazer essas lives, né, para tirar dúvidas do setor, o qual nós solicitamos que o setor fizesse algumas perguntas que eles tinham dúvidas a respeito do que está acontecendo na nova reforma tributária. E com essas perguntas nós trouxemos agora para nós podermos, pelo menos, dirimir essas dúvidas das pessoas. Tá ok? Então, Carlos, fica com a palavra aí. Pessoal, eu pessoal, vou... a gente... Carlos, Pode falar, você Carlinhos. pedir aqui, nós estamos com o presidente da empresa aqui, né, do grupo ADC Ponte Focus, e aí uma palavrinha aqui. Olá, boa tarde. Desculpa, eu perdi o primeiro minuto, então estou saludando agora. Então, muito obrigado, Sérgio, por essa live. Carlos, aí eu vou entregar aí para vocês aí a liderança nessa live, mas eu fico à disposição e eu estou muito orgulhoso desculpa o meu sotaque francês, de reunir vocês para atender os nossos clientes assim. Eu estou à disposição de todo mundo. Perfeito. Obrigado, Olivier. Bom, Carlos, então, assim, começando o nosso bate-papo aqui, mediante, assim, esse filtro que nós fizemos aí, né, no mercado, para a gente chegar a algumas perguntas, que são perguntas, na verdade, dos supermercadistas, dúvida deles, né, dúvida de todos nós. Então, assim, o que é essa reforma tributária? Por que ela e o porquê que está acontecendo isso? Então, quando a gente fala de reforma tributária, a gente precisa olhar, né, gente, o cenário que o Brasil se encontra, na verdade. Então, não é segredo para ninguém que a gente tem uma legislação que é complexa, né? Uma legislação que abre brecha, abre precedente para um esforço jurídico, na verdade. É uma legislação que, às vezes, impede a entrada de capital no nosso próprio país e também, devido à sua complexidade, ela acaba levando muita gente ali à prática de sonegação fiscal. E é uma legislação que tem mais de 40 anos, então ela precisava ser atualizada. Então, a reforma tributária ela vem com esse esforço, sabe, Carlinhos?
de atualizar o nosso regime de tributação nacional e adequar a um padrão mundial, né? Então, esse conceito de IVA é o conceito que é adotado em praticamente 90% dos países ao redor do mundo. Então, a ideia é modernizar o nosso sistema tributário, tá bom? Então, e diante a explicação sua e desse cenário, hoje nós temos uma montanha de leis, né, no Brasil. E como que isso vai virar praticamente uma só lei, nesse novo modelo? Como que fica isso? Tem como vocês dar uma explicação para a gente isso? Vamos continuar? Vai mudar? É uma coisa só agora? Como que fica isso? Então, perfeito. Vamos lá. A gente vai ter aí a entrada do IBS e da CBS, né, que são os novos impostos que já começam a ser destacados em documento fiscal em janeiro agora, né, já tem efeito prático de arrecadação em 2027, né, e esses impostos eles vêm para substituir ICMS, PIS, COFINS, ISS, IPI, e é um ponto que eu gosto de ressaltar, né, que o Marcelo, que trabalha comigo também aqui no grupo, né, Marcelo, ele é sócio de uma das empresas do nosso grupo, a Equilíbrio. Ele sempre ressalta o seguinte, que a gente tem mais de 5 mil prefeituras, gente. Então, assim, 5 mil prefeituras e cada prefeitura com um regulamento de ISS, né? Nós temos 27 estados, cada estado com um regulamento de ICMS, duas leis, uma para PIS e outra para COFINS, uma lei de IPI. Então, é literalmente um absurdo jurídico e tributário, né? Então, tudo isso deixa de existir lá em 2033 e a gente passa a ter uma única legislação, né? Que é a Lei Complementar da Reforma Tributária, harmonizando tudo. E aí, talvez eu quero ressaltar para vocês aqui o ponto importante e fundamental, que é o seguinte, isso já começa agora em janeiro, sabe? A gente vai ter aí 12, 13 meses para se preparar, porque em 2027, PIS/COFINS ele já não existe mais, tá? Então, você já vai começar a pagar a CBS, você já vai começar a pagar o novo imposto. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse palpite, né? É, uma grande dúvida que o pessoal está é como vai ficar a situação da cesta básica na reforma tributária. E quais são, o que ficará isento realmente, né? É uma dúvida que está todo mundo tendo. Nos explica aí, Carlos. Com certeza, né, Sérgio? Porque, assim, a gente sabe que cesta básica, especialmente dependendo de onde o mercado está localizado, né? Vamos falar de um mercado em São Gonçalo. Cesta básica é 50%. O mercado em Belford Roxo, cesta básica é 50% do faturamento, na verdade. Então, naturalmente, é algo que vocês estão confusos mesmos, mas é importante ressaltar o seguinte, gente. Hoje, a nossa cesta básica, a gente paga 7% sobre a sua venda, né? Com exceção ali para arroz e feijão, que são isentos, né? E alguns produtos a gente ainda paga PIS/COFINS. Então, é um 7% mais 9,25%. E na reforma tributária, a gente vai ter uma isenção, uma redução de 100%, Sérgio. Então, assim, cesta básica ela vai ficar extremamente barata na reforma tributária. É um segmento que vocês não vão ter encargos tributários. Então, isso é excelente para o varejo. Então foi muito bom isso. Agora me diz uma coisa, e os outros tipos de produtos no supermercado? Como fica na nova tributação? Não, excelente, assim, de modo geral, gente, a leitura que a gente pode fazer para a reforma tributária para o varejo, ela é muito positiva, sabe? Quando a gente fala de supermercado, né? Por isso a gente está aqui reunindo vocês. Mas, assim, outros produtos destinados à consumação humana, né? Alimentação humana, que é algo bem abrangente, né? Bem genérico, vamos colocar assim, na verdade, uma redução de 60%. Produtos de higiene, limpeza pessoal, uma redução de 40%, né? Hortifruti, isenção de 100%, uma redução de 100% também. Absorvente, tampões higiênicos, redução de 100%. Então, o que a gente observa é o seguinte, talvez, Sérgio, 80% do que o supermercado trabalha hoje vai ter uma redução de carga tributária. Nossa, agora entrando dentro disso aí, quais os produtos assim que você acha que tende a ficar mais caro? Então, produtos que vão ficar mais caros, Sérgio. A gente está falando de refrigerantes, né? Porque é um produto que ele contém um alto nível de açúcar, né? E aí, naturalmente, ele vai ficar mais caro, ele vai ser tributado de IS, tá? Vinho, que é vinho, destilado, bebidas quentes, de modo geral, vão ficar mais caras também. Só que qual que é o ponto importante aqui, né, Sérgio? Esses produtos, historicamente, eles já são caros para as indústrias, né? Então, o refrigerante, ele é caro, tributariamente falando, para uma indústria. A bebida quente, ela é cara no varejo, porque a gente tem uma alíquota de 7% sobre ela, né? E aí, se a gente tem
a gente precisa falar sobre isso, né? Mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem empresa do Rio Log, não é verdade? A gente compra muito vinho de fora do estado. Então, são produtos que já chegam com um crédito muito reduzido, né? Então, eles já são caros hoje. Eles vão continuar caros na reforma, né? Então, assim, são produtos que talvez fiquem no 0 a 0, mas se aumentar não vai ser algo tão agressivo também. Ó, dando continuidade, Carlinhos. E os Então, mais baratos? isso aí. E agora, o Sérgio falou os mais caros, né? E aí, assim, eu estou preocupado aqui com a classe mais econômica. Carlos, e quais que vão ficar os mais baratos? Os mais baratos, gente, com certeza vai ser a cesta básica, né? Então, assim, a gente precisa sentir qual é o movimento do Brasil a nível nacional, né? Então, a gente tem um governo que tem ali um viés ideológico, a gente não vai entrar em nada de partidário aqui, mas a gente precisa entender que a gente tem um governo que tem um viés ideológico, né? Então, essa reforma tributária, ela é muito voltada para o consumidor, né? Então, a gente tem pautas como cashback também, que a gente precisa abordar sobre isso talvez no futuro, mas o ponto é, com uma reforma tributária que é voltada para o consumidor, sobretudo o consumidor de baixa renda, é natural que a gente, no mercado, acabe se beneficiando por tabela. Então, a gente vai ter uma cesta básica com redução de 100%, a gente vai ter produtos destinados à alimentação humana com uma redução de 60%. Só para mensurar para vocês, gente, o como isso é relevante. Tá? A gente está falando de produtos de alimentação, Sérgio, que tributam aí, se a gente for pegar uma alíquota cheia, mais de 30%. Entende? 22 de ICMS, mais 9,25 de PIS/COFINS. E ele vai ter uma redução de 60%. Então, é uma redução absurda. Entende? A gente pode literalmente ver o varejo pagando uma carga tributária que ele pagava lá em 2015, lá em 2014, quando a gente não tinha uma cesta básica tributária. Então, isso é excelente para a gente. Carlos, eu ia seria a minha segunda pergunta, mas você acha que também você acabou até respondendo, que eu acho que uma das perguntas que mais hoje, né, na nossa enquete, que os donos dos supermercados estão perguntando, né? O supermercado, no geral, ele vai pagar mais impostos ou menos impostos? Cara, Carlinhos, Sérgio, essa é uma pergunta que está todo mundo especulando na internet. Os Né? donos Todo mundo todos aqui estão tem, preocupados com isso. exatamente, assim, todo mundo aqui tem Instagram, todo mundo aqui mexe no TikTok, né? E a gente que é do segmento, o conteúdo que chega para a gente O é isso. GPT nunca foi tão consultado, né? Pois é. Então, assim, e o que todo mundo vende é um aumento de carga tributária. Esse aumento, ele vai existir para outros setores, tá? Assim, quem tem restaurante, por exemplo, aqui, né? Tá aqui com a gente hoje, tem um restaurante, você vai precisar de um planejamento tributário, porque o seu segmento vai ser afetado. Mas para o supermercado, de modo geral, cara, é extremamente benéfico. A gente tem 80% dos produtos que são absurdos, entende? Então, eu enxergo essa reforma tributária para o supermercado positiva, quando a gente fala de redução tributária, tá bom? Dentro disso que você está falando, Carlos, o que você acha? O custo da mercadoria do supermercado deve cair ou aumentar? Cara, Sérgio, essa é uma pergunta assim que é sensível, né? Mas a gente precisa também falar, não é verdade? Então, assim, Sérgio pergunta se o custo do mercado vai aumentar ou vai diminuir. Gente, a gente vai ter um supermercado com produtos com uma alíquota muito reduzida. Isso é bom para a gente, vamos pagar menos impostos. Só que eu gosto sempre de refletir, né, o esforço que é empregado para alguma coisa chegar na prateleira, não é verdade? Então você imagina o seguinte: para aquele arroz chegar no supermercado, ele tem custo com logística, não é verdade? Ele tem custo com combustível, ele tem custo com seguro de carga, ele tem custo com terceirização, né? Então, assim, a gente vai ter uma redução de carga tributária, a gente tem que aposta nisso, só que a gente vai ter, Sérgio, um aumento geral no custo dos serviços. E isso pode impactar no preço dos produtos. Tem, Sérgio? Então, nós vamos pagar menos impostos, mas pode ser que a gente compre um arroz mais caro. Pode ser que a gente compre um feijão mais caro, um óleo mais caro, um açúcar mais caro. Por quê? Porque existem vários serviços agregados. É bom e é ruim, né, Sérgio? É bom e é ruim, mas é uma conversa que a gente precisa ter, né? É verdade. No seu entendimento aqui, você acha que a reforma vai gerar impacto financeiro real nos supermercados?
Então, esse é um ponto interessante, Carlinhos. Eu não sei nem se a gente vai falar sobre split payment, mas sim, vai ter um impacto inicial, tá? Por que o impacto inicial, gente? O supermercado, ele tem as regras na reforma tributária um pouco mais afrouxadas, né? Como assim? Nós não precisaremos optar pelo regime ali, split payment, né? Que é a separação de pagamentos. O que é produto vem para mim, valor pago, o que é imposto vai direto para o governo. Nós não iremos ser abraçados pela regra do split payment, que talvez seja uma coisa que vocês tenham ouvido o contrário, né? Só que qual que é o problema aqui, gente? O nosso fornecedor vai, né? E aí, o que eu quero esclarecer para vocês aqui? O que é o split payment? Ela é, de fato, a separação dos pagamentos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que vocês venderam a uma mercadoria no valor de R$ 100.000, ok? E aí, desses R$ 100.000, vamos supor que os impostos sejam R$ 20.000. Então, o boleto que você paga é no valor de R$ 120.000. R$ 100.000 de mercadoria, 20 mil impostos. E aí vamos imaginar que você parcele esse boleto, né? Você passou em 2 vezes. Então, o primeiro vencendo em 30 dias, o segundo vencendo em 60 dias. Você vai também parcelar o crédito tributário, né? E isso é uma mudança absurda que pode prejudicar o fluxo de caixa, né? Por quê? A gente está acostumado a receber o crédito integral quando a gente dá a entrada na nota fiscal. E isso não vai acontecer mais. O crédito ele vai ser parcelado, né? Porque o nosso fornecedor opta pelo split payment, ele vai ser obrigado, né? Então, teremos um crédito parcelado, Sérgio, que pode afetar, por exemplo, o ICMS que as empresas pagam, PIS/COFINS que as empresas pagam, entende? Por quê? Porque esse crédito parcelado você vai pagar mais caro. Aí eu falei ICMS, PIS/COFINS, mas na verdade é CBS e IPS, né? Então a gente vai ter um riscozinho de uma perda de fluxo de caixa, né? Mas ela é também pontual. Por quê? À medida que vocês forem entrando na reforma, vocês vão se adaptar a ela, entende? Então isso envolve também, gente, uma mudança na estrutura do processo de vocês. Então, a forma como vocês trabalham hoje, ela vai precisar ser redesenhada, entende? Carlos, tem uma dúvida muito grande nas perguntas que nós recebemos. Uma delas é como vai ficar a situação dos compradores, o que muda o dia a dia deles. Isso está sendo um problema, está sendo uma interrogação. O que você acha? É o que muda para os compradores, né? Então, assim, a realidade dos compradores, ela muda de uma forma absurda, tá bom? Porque, primeiro, a forma como eles enxergam o custo pode variar, entende? Na reforma tributária, a gente vai ter uma separação de valor de produto e valor de impostos. Então, dependendo do sistema que você usa, o seu comprador, ele pode ler só o valor do produto e não o valor do produto com impostos. Entende, Sérgio? Então é como se o comprador ele precisasse ser, vamos colocar assim, né, um mini contador, né? Ele vai precisar entender um pouquinho de impostos para garantir que a negociação que ele fechou está correta. Porque você imagina, o cara não tem ele não vai ter uma noção sobre essa questão dos impostos na hora de formar o preço, ele forma esse preço não considerando os novos impostos. E aí a gente vai ter um baque naturalmente aí no caso das empresas, né? Nas receitas. Ok? Perfeito. Carlos, uma outra pergunta. Como ficam as pequenas empresas, os pequenos fornecedores, prestadores de serviço, nesse cenário aí no sistema? Como que fica? Então, isso é importante, né, Carlinhos? E os clientes perguntam muito isso porque alguns têm prestadores de serviço, não é verdade? A gente sabe Sim. que tem um mercado aqui que tem uma prestadora, e a gente sabe também, inclusive, que tem mercados que estão no Simples Nacional, um restaurante no Simples, então essa dúvida ela normalmente acontece. E aí, gente, eu quero tranquilizá-los no seguinte ponto, tá? O Simples Nacional, ele se mantém como ele é hoje, tá bom? Vão ter regras que eu vou explicar para vocês aqui sem nenhum problema, mas inicialmente não tem uma grande alteração no Simples, tá? E por que que eu falo isso? E por que que o governo resolveu não mexer no Simples? 3 em cada 4 empresas no Brasil são optantes do Simples Nacional, seja MEI, seja ME. Então, assim, o ponto são optantes do Simples Nacional, né? E o governo não quer mexer nisso, tá bom? E qual que é o ponto aqui, Carlinhos? O que que vai acontecer com o Simples na reforma? Ele vai ter 2 opções, tá bom? O Simples na reforma, ele pode se manter como ele já existe hoje, tá bom? Ele não altera nada,
e se ele quiser, ele pode optar por destaque do IBS e CBS, né? E aí, naturalmente, fazendo o pagamento desses impostos. E aí, na prática, né, pela experiência que a gente tem de mercado, né, a gente já sabe que o Simples não vai se mexer, né? Então, você já pode esperar um Simples que não vai se mexer, e aí, naturalmente, pode impactar você, porque você vai pagar esse CBS e IBS, mas o Simples não. Então, você vai ter uma conta sem crédito e uma venda com uma alíquota cheia de 28, entende? Então, se o Entendi. Simples já é complicado hoje, pode ser que para você que é supermercado, ele fique inviável amanhã. Entendi. Ok? Perfeito. Então, Ô, Carlos, Carlos, então essa situação do Simples só vai complicar para o supermercadista, né? Dentro Silvana, você dessa repete forma. para mim? Você repete para mim, Silvana? Estou falando que nessa situação simples vai complicar para o supermercadista, né? Assim, vai complicar um pouquinho sim, tá, Silvana? Porque o Simples ele vai ter essas duas opções, né? E a gente já sabe que o Simples é uma empresa de pequeno porte, às vezes não está estruturada, como a gente já vê hoje, na verdade. Então, ele, naturalmente, ele não vai se adequar a algumas regras, né? Então, a gente que é supermercado, aí entra aquela questão que o Sérgio falou do comprador, né? A gente vai precisar reeducar o comprador até mesmo para filtrar e selecionar melhor os fornecedores, entende? Aqui no supermercado, nessa região, a gente tem muito aquela história que é o seguinte: eu cresci enquanto mercado, e aí eu tenho um montão de amigos que tem pequena empresa que é do Simples, que é meu amigo, eu compro só deles, né? Isso acontece, todo mercado tem isso. Muito. Também vai ter, você vai continuar tendo essa opção, só que é importante você entender o custo disso, tá bom? ô, Entendi. Carlos, agora uma outra pergunta que não quer calar, que isso aí é a maior confusão de todos. O que o supermercado precisa fazer agora para que, quando mudar essa operação, para que... Travou. Ih, Carlos, travou. Eu acho que o que o Carlinhos está querendo dizer é, com as novas regras, vamos começar a avaliar, né? O que o supermercado precisa fazer para não travar a operação dele? Não, perfeito. Assim, Sérgio, inicialmente ele precisa chamar a contabilidade para próximo dele, entender o que que é essa mudança, né? Aqui só tem cliente, aqui tem cliente focos e cliente não focos, né? Por isso que eu falo chamar a contabilidade para conversar, né? Mas assim, ele precisa trazer a contabilidade para perto, conversar com o sistema, entender se o sistema já está adaptado para essas mudanças, né? E inicialmente ele começa já a colocar as informações fiscais, as informações tributárias da reforma tributária no documento fiscal. A legislação, ela já obriga nessa região. A gente sabe como é que é a legislação. Às vezes os caras eles pegam no pé mesmo, mas já é uma obrigação, uma obrigatoriedade essas informações a partir de janeiro, tá bom? Então, o mercado ele vai precisar se preparar sim. Perfeito, perfeito. Eu dei uma caidinha aqui, então, mas acho que você conseguiu responder, né, Carlos? A pergunta? Conseguiu? Não, beleza, então. Então, gente, acho que hoje, né, a gente separou aqui 12 perguntas aí, entre 70, 80 que nós temos de dúvida ainda, mas vamos deixar para uma próxima live aí, assim, nossa live vai estar gravada aí no YouTube, né, então quem quiser pode ir lá para rever, e quem tiver aí qualquer outra pergunta também pode continuar enviando aí, a Janaína está levantando a mão e vai explicar para a gente aí. Tá aí, assim, do momento agora, agradecer aí o Carlos Félix, o Sérgio e a todos que participaram com a gente aqui. Pode falar, Janaína. Isso. Primeiro eu quero falar que tem uma pergunta aqui no chat do Felipe Furtado. IBS, CBS será acrescentado na folha de impostos a partir de janeiro de 2026, mas haverá redução nos outros impostos durante essa transição? Então, essa é uma excelente pergunta, tá, Felipe? O IBS e CBS, eles são impostos voltados para consumo, tá? Então, folha de pagamento, encargos trabalhistas, qualquer custo com o pessoal não será afetado pela reforma tributária, tá bom? Então, pode ficar tranquilo que a sua folha ela vai continuar acontecendo como ela já acontece hoje, tá bom? Perfeito. Eu quero falar aqui, Carlos, se me permite, que essa live vai ficar Claro. salva. A gente vai subir no nosso canal do YouTube. Coloquei o link aqui. Tem na nossa rede social também o link. O meu telefone eu também deixei fixado aqui
para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou pedir o link do YouTube, é 21 97 225 7878. Vou repetir, 21 97 225 7878. Então, se de repente alguém tiver alguma outra dúvida, ou surgir no meio do caminho uma dúvida, ou quiser o link do YouTube, pode me chamar que eu vou encaminhar. O maior prazer para vocês assistirem essa super live aí com o Sérgio Maturo, com o Carlos Freitas e Carlos Félix, tá bom? Pessoal, eu queria aproveitar aqui, né, para reforçar o seguinte, gente. Eu preciso que vocês entrem em contato comigo, tá? Eu preciso parametrizar o sistema de vocês. Eu preciso conversar com o sistema de vocês, tá? Então, sai daqui com o seguinte dever de casa. Vou mandar mensagem para a contabilidade e vou marcar uma reunião individual para tratar da minha empresa, beleza? Não sai daqui sem esse compromisso, tá? A gente precisa... cada empresa é um negócio, né? Cada empresa tem suas particularidades. A gente quer conversar individualmente com cada um de vocês. Cliente foco ou não cliente foco, mas nós precisamos ter essa conversa um a um, tá bom? Então, sai daqui com esse dever de casa, manda mensagem para a galera e vamos trocar essa ideia aí, tá bom? Sérgio, considerações finais? Carlinhos, considerações finais? Só reforçando o que você falou aí, né? A reforma tributária está aí, nós temos aí menos que 25 dias hoje, né, para a gente tratar o nosso sistema. Então, assim, nós vamos precisar realmente tá correndo, né? E assim, a Focus aqui, nós montamos uma equipe, preparamos uma equipe com mais de 15 pessoas só para atender essa demanda, né? Tanto dos nossos clientes, mas também dos não clientes. Então, assim, pode procurar aí a Janaína, que já deixou o telefone aí, o Carlos. Quem é cliente da Focus, o pessoal do comercial, quem já atende você, pode entrar em contato, comigo também estou aberto. Nós temos aqui em todos os canais de linhas, né, do WhatsApp, do site, pode entrar lá e escrever que nós vamos atender vocês. Nós queremos ajudar para que você não perca essa oportunidade e não chegue no dia 1º, quando você for passar a sua primeira venda ali, e seu caixa trave e você não consiga emitir o seu cupom fiscal. Então, qualquer coisa, estamos à disposição de vocês aí. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Um abraço a todos e até a próxima live. Só respondendo aqui uma última pergunta, tá? A partir de janeiro de 2026, o IBS e o CBS serão apenas informativos? Sim, tá, gente? Em 2026, vocês ainda não pagam impostos, tá bom? Você precisa só destacá-lo em documento fiscal. Você ainda não vai pagar ele, tá? Só que aqueles que não se adequarem a essa mudança, tem um precedente do governo cobrar retroativo 1% sobre o seu faturamento, tá? Então, é aquilo. Se você não fizer, você corre o risco de pagar 1% aí sobre o seu faturamento. Então, é importante você se adequar, mas você não vai precisar pagar isso agora, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês, queria agradecer ao Sérgio Maturo, por estar aqui comigo, agradecer ao Carlinhos por estar aqui comigo também, e dizer que a gente está aberto para vocês, tá bom? O canal está aberto, o convite está feito, fiquem à vontade para nos procurar, e obrigado aí pela participação de todos vocês, tá bom? Grande abraço. Abraço, pessoal. Um abraço. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Parabéns.